Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Bem contente está o meu coração em servir-te sem temor. Seguirei teus passos com retidão, constrangido pelo amor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa alegria é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas em um pôr do sol. Uma coisa é só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim
dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e gostaria então de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses. Hoje nós vamos ver do capítulo 2, do verso 8 ao verso 12. Colossenses, capítulo 2, do verso 8 ao verso 12. Acompanhe então comigo a leitura desse texto de hoje, que diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, do qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos dê entendimento de sua palavra nesta noite mais uma vez. Ore comigo, por favor, meu irmão. Deus querido, Pai onipotente, Deus sempre presente em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por nos dar sempre a direção certa, por nos mostrar sempre o teu caminho, por nos dizer, ó Deus, através de tua palavra, como nós devemos, ó Deus, crer e como devemos viver. Nós te pedimos agora que, por meio da tua infinita soberania, o Senhor nos dê entendimento, mais uma vez, desta tua bendita mensagem, desta tua bendita palavra, para que por meio disto possamos assim nos tornarmos mais semelhantes àquilo que o Senhor deseja que sejamos. Assim nós te oramos, crendo que o Senhor fará, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Nós, então, vamos dar prosseguimento aqui no texto de Colossenses, do capítulo 2, do verso 8 ao 12, e o tema que nós vamos tratar hoje é sobre a questão do senhorio de Jesus, a questão de Jesus ser o único e suficiente Senhor deste mundo. Nós sabemos que nós, como seres humanos, temos uma tendência natural a nos sujeitarmos a algumas coisas. Na maioria das vezes, nós nos sujeitamos àquilo que nós amamos. E nós vamos aprender hoje também que não só devemos nos sujeitar ao Senhor Jesus, porque o grande mandamento nos diz que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, mas devemos nos sujeitar também porque a autoridade dele está sobre todas as coisas. E nós nos sujeitamos, como eu falei, primeiro ao que amamos, depois nós nos sujeitamos àquilo que tem poder sobre nós. E o nosso Senhor Jesus Cristo está então nesses dois parâmetros. Ele é aquele que nós amamos, porque ele nos amou primeiro, diz as Escrituras, e ele é aquele que tem poder sobre nós, aliás, não só sobre nós, mas sobre todas as coisas. Nós vamos entender então isso a partir desse texto de hoje. O texto então diz o seguinte: Paulo faz um alerta à igreja de Colosso, e esse alerta eu gostaria que você remetesse seu entendimento àquilo que nós falamos nas primeiras mensagens. Acredito que na primeira mensagem dessa série em Colossenses, é que na região de Colosso as pessoas tinham crenças, muitas crenças. Eles tinham muitos temores. Eles acreditavam em espíritos que dominavam o mundo. E dentro dessa crença, Paulo tinha que combater isso, né? Tinha que fazer com que eles entendessem que o nosso Senhor Jesus Cristo estava acima de todas essas coisas que eles criam. Então, por isso, no verso 8 diz o seguinte:
Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, Paulo aponta algumas coisas aqui muito interessantes lá na região de Colosso, na qual os irmãos da igreja deveriam ficar atentos. A primeira delas é a questão das filosofias. Filosofias aqui no sentido dos raciocínios humanos, os raciocínios puramente humanos, que sutilmente, né, poderiam convencer os irmãos de ideias diferentes às quais haviam sido apresentadas a eles em relação a Jesus Cristo, em relação ao Evangelho. Então havia ali filosofias que traziam pensamentos, por exemplo, ali na região de Colosso, de que cada matéria ela manifestava um poder espiritual nela. Então, por exemplo, as árvores tinham um poder, as águas dos rios tinham um poder, a natureza tinha um poder específico, então havia essa crença no meio deles. Por isso Paulo diz, não se deixe levar por esse tipo de filosofia, e muito menos, aí ele apresenta também, conforme a tradição dos homens, ou seja, conforme vocês aprenderam com o passar dos anos. Os irmãos sabem que há muitas coisas que nós aprendemos, que elas são tradições, né? Ou seja, uma coisa foi dita por alguém, essa coisa foi repetida várias vezes, de maneira que tornou-se crida. Há uma brincadeira, né, sobre, por exemplo, o leite com manga. Tomar leite com manga faria mal e tal. É uma tradição que veio, né, de gerações, até que foi quebrado, ou está sendo quebrada, lógico, por uma coisa natural que se percebe que não faz o menor sentido. Mas era uma tradição, uma conversa que se espalhou, uma tradição dos homens. Então isso era o que Paulo estava dizendo, há tradições, né, que se repetem. E a igreja de Colosso estava mergulhada então em filosofias que divinizavam coisas da natureza, que faziam com que crescem que espíritos existiam e estavam no meio deles controlando tudo. E isto também fazia parte de uma tradição, uma cultura da região deles, da cultura grega, da cultura romana, que pensava dessa forma, né? Então ele diz, não se liguem nessas filosofias vãs, elas são sutis, são perigosas, e elas são, na maioria das vezes, conforme a tradição dos homens. E ele fala também conforme os rudimentos do mundo, né? Os rudimentos o rudimento do mundo que Paulo fala aqui é a limitação humana em relação a racionalizar as coisas espirituais sendo vistas apenas pelo aparente. Então o que acontecia? Na cidade de Colosso, como eu disse, eles viam expressões de divindades nas coisas naturais. Então, por exemplo, se houvesse um trovão, eles diziam que esse trovão era um deus se revoltando em algum determinado momento e por isso deu um grito, né? O trovão seria um grito de um deus. Uma tempestade seria a revolta de um deus, então eles tinham que apaziguar deuses e por aí vai. Tem muito a ver com o panteísmo, né? A região de Colosso cria muito nessa questão panteísta. Para você que não sabe o que é o panteísmo, é aquela crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus, né? Ou seja, qualquer coisa pode ser uma manifestação divina, né? Deus está manifestado em coisas, né? Deus está derivado de coisas, né? Mais ou menos isso. Então essa era a condição, por isso Paulo diz, olha, não se liguem nessas filosofias vãs, não se liguem em tradições humanas e nem nesses rudimentos do mundo, nessa forma do mundo pensar as coisas. Mas ele faz então uma ligação, vocês têm que prestar atenção em Cristo, porque essas coisas não têm nada a ver com Cristo, né? Então Cristo, o que é Cristo? Paulo vai dizer aqui no verso 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo diz que Deus, ele não está contido na natureza, certo? Aqui ele faz o contraponto para a igreja de Colosso. Deus não está contido na natureza, mas ele habita corporalmente, ou habitou corporalmente em Jesus Cristo. Não metade de Deus e metade homem, né? Metade Deus, metade homem, não. Deus absolutamente e homem absolutamente. Na teologia nós dizemos 100% Deus, 100% homem. Estava ali em Cristo Jesus. O que vai voltar ao que nós falamos na quarta-feira passada, né? Tudo o que Deus ele manifestou-se em Cristo. Tudo que você quiser saber sobre Deus, você sabe por meio
da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele demonstra toda a bondade de Deus, todo o amor de Deus, toda a misericórdia de Deus, toda a graça, todo o poder, tudo está ali manifestado em Cristo. Então Paulo diz que a divindade ela não está espalhada na natureza como os colossenses pensavam, né? A divindade ela se revela plenamente em Cristo. Quando eu digo aqui a divindade espalhada na natureza, não as manifestações do poder de Deus, mas é porque os colossenses acreditavam que cada coisa era uma divindade. Cada coisa da natureza era uma divindade. E Paulo diz, não, a divindade toda ela foi derramada sobre Jesus Cristo. Ela é manifestada absolutamente em Jesus Cristo. E aí no verso 10 ele diz, também nele estáis aperfeiçoados. Ou seja, em Cristo, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, estão justificados, plenamente aceitos por Deus Pai. Por isso que Paulo diz, nele vocês estão aperfeiçoados, neles vocês são perfeitos. Por você estar em Cristo, você é perfeito diante dos olhos de Deus. Isso é um negócio espetacular, né? Nós entendemos, por exemplo, que nós cristãos estamos buscando uma santidade, mas diante de Deus, aos olhos de Deus, nós já estamos puros e santos. Porque Deus nos olha e vê o seu Filho Jesus. Por isso, Paulo diz, nele vocês já estão plenamente aperfeiçoados. Embora, veja só, nós buscamos a perfeição, mas nele já estamos aperfeiçoados. Então, embora ainda lutemos por nossa santidade nesse mundo, já alcançamos essa santidade diante de Deus. Que coisa maravilhosa é o Evangelho, né? E aí no verso 10 ele diz, ele, Jesus Cristo, é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui Paulo quer dizer para a igreja de Colosso que eles parem de atribuir poder a seres, a coisas, a objetos, porque ele, Cristo, é o cabeça, é o superior a todo principado e todo potestade. Então Jesus é Senhor de tudo. Jesus é Senhor de tudo, do que podemos e do que não podemos ver. Eu já falei disso nos textos anteriores, né? Lógico que Paulo está na mesma linha de pensamento. Então ele é Senhor de tudo. Anjos caídos ou que se acercam do altar do Senhor, todos estes estão sob a autoridade do Senhor. Tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que nós não podemos ver, está sob a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nos versos 11 e 12, Paulo conclui esse trechinho, né, que nós estamos vendo hoje, dizendo o seguinte, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Bom, os irmãos lembram do que é a circuncisão, né? A circuncisão ela era aquela cirurgia, né? Onde se tirava o prepúcio dos homens e ali era uma confirmação de que ele fazia parte do povo de Deus. Então veja bem, Paulo diz o seguinte, nele nós também fomos circuncidados, mas essa circuncisão ela não é por intermédio de mãos, ele diz aqui, mas é no despojamento da carne. Carne aqui, quando Paulo fala, ele fala da situação em que nós estamos pecaminosos, né? Mas nessa situação pecaminosa, nós fomos despojados dela por meio de Cristo Jesus. Nós fomos afastados da nossa situação de pecadores por causa de Cristo Jesus. Como isso aconteceu? Ele diz, nós fomos sepultados juntamente com ele. E o batismo é o simbolismo disso. O batismo mostra que nós morremos para o mundo e vivemos agora para Cristo. E aí ele diz que nisso, então, nós fomos ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e há de nos ressuscitar também dentre os mortos, ou seja, há de nos dar a condição de uma nova vida. Então a nossa circuncisão, a nossa, vamos dizer, a nossa mutilação, se a gente puder usar essa palavra, né? Ela não é física, ela é espiritual. É tirado de nós a condição de pecadores e vivemos agora uma vida de santidade por meio de Cristo Jesus. A circuncisão que nós somos submetidos em Cristo não é então uma mutilação física, mas um despojamento do corpo que outrora servia ao pecado e agora está submetido à autoridade do Deus vivo. Conforme a gente pode ver em Romanos capítulo 6. Se você quiser ter uma compreensão mais pura, mais clara, perdão, do que eu estou dizendo, procure lá, ler Romanos capítulo 6. Então esse é o compromisso que a gente realiza por meio do batismo, certo? Então vamos lá, o que é que o texto então diz para nós aqui, né? Ele diz que, basicamente, diz a igreja de Colosso, e diz naturalmente a nós também, que Jesus é o único Senhor
de nossas vidas. É o único Senhor deste mundo. O texto deixa isso bem claro para todos nós, certo? E aí ele aponta então 5 coisas em relação a isso. A primeira delas é: somente Cristo nos leva à compreensão da revelação de Deus. Fora dele, não passamos de especulações humanas. Então, por que o Senhor é Senhor de tudo? Porque somente Ele revela Deus. Não há outro tipo de revelação de Deus que não seja o Senhor Jesus. Tudo bem, você pode dizer, mas as Escrituras não revelam a Deus? Sim, porque as Escrituras revelam também a Jesus. Então Jesus é a revelação que nós necessitamos para que possamos conhecer a Deus. A segunda coisa que o texto nos mostra é que em Cristo nos foi dado conhecer toda a divindade que possamos absorver em nosso limitado entendimento. Cristo, ele fez com que a gente pudesse absorver o entendimento da divindade, né? Porque se nós fôssemos entender só racionalmente, só por meio de palavras, ficaria muito difícil. Mas Jesus veio e encarna a vida divina. E ao encarnar a vida divina, nós temos uma compreensão melhor sobre quem é o nosso Deus, do ser do nosso Deus. Isso é o que a gente chama de conhecimento ontológico, né? Conhecimento do ser, o conhecimento daquilo que ele é. E nós podemos compreendê-lo por causa de Jesus. Jesus expressa os sentimentos de Deus. Jesus expressa as ações de Deus. E aí nós podemos ter uma compreensão melhor. Em terceiro lugar, nós vemos no texto que somente Cristo nos coloca na condição de aceitáveis e perfeitos diante de Deus. Paulo diz isso, né, que nele nós estamos totalmente aperfeiçoados. Portanto, ele é Senhor de tudo. Da maneira que ele nos coloca diante do Pai como perfeitos, numa perfeição que nós mesmos não poderíamos alcançar e que nenhum outro meio nesse mundo poderia nos dar. Se nenhum outro meio nesse mundo pode nos colocar diante de Deus de maneira perfeita, então Jesus é o Senhor absoluto. Porque só Ele pode pegar o pecador em sua condição miserável e condenável e colocá-lo diante do Pai, de maneira que o Pai o aceite plenamente, por meio do seu sacrifício. Então, o Senhor é Senhor de nossas vidas. Não há ninguém que possa assumir esse controle, porque ninguém pode nos tirar da situação da miséria e da morte e nos colocar em condição de vida como o Senhor Jesus o fez. Sendo assim, somente Ele é Senhor. Em quarto lugar, o texto nos mostra que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Nós vimos que, como Paulo diz aqui, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Isso significa ser Senhor de absolutamente tudo. Tudo que foi criado está debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que foi criado está debaixo do poderio, do poder e da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nada, entenda bem, nada compete com o Senhor. O Senhor não tem adversários. Nós temos adversário. O diabo é o nosso adversário. Mas o diabo não é um adversário do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Senhor do diabo. Então é importante a gente compreender isso. Tem um teólogo antigo chamado Thomas Watson que dizia isso, né? Ele dizia, olha, o diabo ele serve à vontade do Senhor. O que isso quer dizer? Que Deus usa o diabo para fazer o mal? Não. É que quando o diabo faz o mal, o Senhor aproveita esta maldade para manifestar a sua glória. Tamanho é a autoridade do Senhor sobre o diabo. Então o Lutero dizia, né, que o diabo é o cachorro, o cão de Deus. Deus tem total controle sobre ele, ele está sobre a corrente onde o Senhor o limita as suas ações. Então o Senhor é Senhor de tudo, tudo que você possa imaginar. O Senhor é Senhor da natureza. Né? Ele fez o mar se acalmar, ele fez a tempestade se acalmar. Ele é Senhor absolutamente de tudo que foi criado, que a gente vê e aquilo que a gente não vê também está sob a autoridade dele. Isso é maravilhoso. A gente poder descansar num Deus que nos ama e é Senhor de tudo que existe. Em quinto lugar, em Cristo nós assumimos um compromisso de despojamento do pecado para uma nova vida nele. É a circuncisão que nos cabe, né? Que é despojar-nos do pecado e vivermos para Cristo. Esse é um compromisso que nós assumimos com Ele, e Ele, pelo fato de ser o Senhor, nos dá essa condição. Nós não só tomamos essa condição sozinhos, com nossa própria força. Nós esperamos nele termos a capacidade de nos
afastarmos do pecado e viver para Ele. É Ele que nos capacita pelo seu poder para tal. Amém? Que coisa gloriosa, não é? A gente saber que Jesus é Senhor. E apenas em 4 versículos aprofundarmos nessa profundidade do seu senhorio. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Como saber se Cristo realmente é o teu Senhor? Como é que você pode saber isso? Que Cristo realmente é o Senhor da tua vida. Talvez uma resposta bem simplória, básica, seria você dizer, olha, eu entreguei minha vida a Ele, eu creio nele. Seria a resposta mais básica, né? Mas eu quero fazer 4 colocações nesse sentido, sobre Jesus ser o Senhor de sua vida. Se Jesus é o Senhor de sua vida, primeiro, você aceita a revelação de Jesus como única e suficiente para que você reconheça a Deus como teu Senhor. Se Jesus é o Senhor de tua vida, a revelação dele, de Deus, é suficiente para você. Você não necessita mais ficar tentando buscar outras revelações de Deus, além daquela que foi manifestada por meio de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós lemos aqui em Colossenses. Filipe, quando perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse, Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. A minha pergunta, então, a minha colocação é suficiente para você a manifestação de Jesus sobre Deus? Quando você olha para Jesus, você diz, sim, é esse o Deus que eu creio, o Deus manifestado em Jesus Cristo. Há uma visão nos dias de hoje, meus irmãos, principalmente por causa da nossa cultura, que anda muito cheia de verdades, né? Nós vemos cada pessoa apresentando sua verdade. Então, dentro dessa cultura de muitas pseudo-verdades, a gente vê gente dizendo assim, por exemplo, eu não consigo crer num Deus que faz isso ou aquilo, eu não consigo crer num Deus que seja aquilo, eu não consigo... Bem, o Deus que nós cremos é o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz, as Escrituras testificam de mim. Ou seja, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus manifestado em Jesus. Então, quando alguém diz não crê num Deus que faça isso ou aquilo, porque acha que aquilo é ofensivo para ele ou para a sociedade, essa pessoa está rejeitando ao Deus das Escrituras, ao Deus que manifesta-se em Cristo Jesus. Porque esse Deus é, sim, ofensivo. Muitas vezes ofensivo. A sua soberania ofende. Seu poder manifestado em autoridade sobre o ser humano ofende. Vai ofender sempre. Porque o ser humano quer se colocar no patamar de mesma altura diante de Deus, onde possa discutir com Deus alguns assuntos eternos, olhos nos olhos. E a Bíblia diz que isso é impossível, porque o Senhor está numa dimensão absurdamente maior do que a nossa. Não há como o homem discutir com Deus. Jó disse isso, como eu posso discutir com Ele? E todos aqueles que entendiam a divindade e a soberania do Senhor entendiam que não podiam discutir com Ele. Então há essa visão, né, de que eu não posso crer num Deus assim. De repente a pessoa lê um texto bíblico e diz, eu não posso crer num Deus assim. E há também uma outra visão, uma visão onde você apazigua Jesus. As pessoas costumam pegar, hoje em dia, algumas frases isoladas de Jesus e trazer essas frases para a realidade do dia a dia. Por exemplo, pega uma mulher que foi pega em adultério, né? Lá no texto de Lucas, que diz para nós que uma mulher foi pega em adultério, foi colocada diante de Jesus, e os seus acusadores perguntam a Jesus o que fazer, se deveriam apedrejá-la, porque esta era a lei. Jesus diz, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. As pessoas amam segurar esse verso, e repetir esse verso muitas vezes. Depois, os acusadores vão embora, e Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores, mulher? Ela diz, ninguém ficou, só o Senhor. Jesus diz, então vá, e não peques mais. O vai e não peques mais é muito importante, mas muita gente esquece o vai e não peques mais. E prendem-se só ao quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Percebem? Gostam de pegar falas de Jesus e isolar essas falas para debates públicos, sociais, debates do dia a dia, sobre apaziguar a autoridade do Senhor Jesus, sobre controlar o poder do Senhor Jesus sobre nossas vidas, sobre fazer com que a sua majestade seja diminuta. Se você crê em Deus Todo-Poderoso,
Você crê na autoridade, na majestade dele, na soberania dele, manifestadas em Cristo Jesus da maneira que ele manifestou. Se você crê assim, ele é o seu Senhor. Em segundo lugar, você se sente completamente aceito por Deus por meio da obra justificadora de Jesus. Se Jesus é o Senhor de sua vida, você se sente completamente aceito por Deus por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você não fica procurando meios de se tornar agradável a Deus. Por que a gente procura santidade? Por que a gente quer agradar a Deus? Não é porque nós queremos ser aceitos. Aceitos nós somos por meio de Cristo Jesus. Nós queremos agradar a Deus porque nós o amamos. E amando o Senhor, amamos a sua palavra. E amando o Senhor e amando sua palavra, nós também entendemos a malignidade do pecado. Não só em relação à nossa relação com o Senhor, como para nossas próprias vidas. Ou como diante dos olhos do Senhor mesmo, que abomina toda a maldade. Se o Senhor abomina toda a maldade e nós o amamos, nós também abominaremos. Então a nossa busca por santidade não é uma busca por ser aceitos por Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você crê que já foi aceito por Deus. A nossa busca por santidade é uma busca de mantermos uma intimidade maior com o Senhor, de crescermos em amor por Ele e de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo, porque nós queremos ser parecidos com quem nós amamos. Então essa é a nossa busca por santidade, nunca por aceitação. Se o Senhor Jesus é Senhor de tua vida, tu não está ligado nessa questão de eu estou fazendo isso para ver se eu vou para o céu. Não, você sabe que vai para o céu por causa de Jesus, pelo que Ele fez. Em terceiro lugar, se Jesus é o teu Senhor, você não atribui poder a absolutamente nada além de Cristo. Nada nesse mundo rivaliza com Ele. Portanto, meu irmão, se você tem superstições, Jesus não é Senhor da tua vida. O crente não tem superstições. O crente não dá autoridade a absolutamente nada nesse mundo a não ser a Jesus. Nada nesse mundo tem autoridade. Eu escuto gente dizendo uma coisa absurda. Gente dizendo, olha, eu não conto minha vida para ninguém, que é para tudo dar certo. Eu não conto os meus planos para ninguém, que é para tudo dar certo. Você está tirando a autoridade de Jesus e colocando a autoridade numa bobagem de dizer que se suas palavras saírem de sua boca e forem ao ouvido de alguém que é invejoso, sei lá o que, as coisas não vão dar certo. Como se Deus tirasse a mão e disse, opa, não posso mais fazer. Não posso mais abençoar a vida dessa pessoa, porque ela contou a vida dela para alguém. Porque ela contou a vida dela para um invejoso. Ah, eu não posso mais. Você acha mesmo que o nosso Senhor é limitado por esse tipo de coisa? Você acha mesmo que as nossas vidas são controladas pelos astros? Que você deve consultar horóscopo para saber como será seus próximos dias, ou seu dia de hoje, ou sei lá o que seja? Você acha mesmo? Isso é dar poder a outra coisa que não a Jesus. Tem mais. A gente que dê poder também ao dinheiro, né? A gente sabe disso. Um crente jamais deve dar poder ao dinheiro. Jamais. O dinheiro é um instrumento usado para alguns fins. Mas o Senhor é Senhor do ouro e da prata. Nada neste mundo pode ter o senhorio sobre nossas vidas. Nem o amor que a gente tem pelas pessoas deve ter senhorio sobre nossas vidas. Se a gente percebe que o amor, seja ele qual for, está nos controlando, está nos manipulando, e esse amor não é o amor de Jesus, mas o amor de um ser humano comum, eu estou dando senhorio a este sentimento. Se as emoções me controlam, eu estou dando senhorio às emoções. Por isso a Bíblia diz tanto, né? Alegrai-vos no Senhor, buscai se alegrar no Senhor. Por quê? Porque as emoções não podem me controlar. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu não posso me render constantemente às tristezas. Quando a tristeza vem, quem é o Senhor da minha vida? O Senhor Jesus. Então eu vou me alegrar nele. Nada nesse mundo pode ter o senhorio de nossas vidas. Se não tiver, é porque o Senhor é o Senhor Jesus e é o Senhor da tua vida. E em quarto e último, se você assumiu a condição de vida mergulhada em Cristo, se você tem se despojado do pecado, o Senhor é Senhor da tua vida. Se você tem lutado contra o pecado, é porque Jesus é o Senhor da tua vida. Se você tem vivido a vida pecaminosa como se nada fizesse diferença, então Jesus não é o Senhor da tua vida. Porque o Jesus que é Senhor da tua vida, Ele te chama, meu irmão, para viver uma vida de compromisso, de santidade. Essa é a ordem que Ele nos dá. A ordem de obedecermos a Ele, de seguirmos os seus mandamentos.
Portanto, se o Senhor é Senhor de tua vida, é assim que você vai viver, lutando constantemente contra o pecado. Amém? Eu não sei se você que está me ouvindo já tem o Senhor, você que está me vendo aqui nesse vídeo, nessa pregação, já tem Jesus como Senhor de sua vida. Se você não tem, deixe-me dizer uma coisa. É provável que você tenha muitos senhores na tua vida. Muitas coisas, pessoas e situações e sentimentos controlando sua vida. Por isso a vida fica muito mais difícil. Mas você pode, hoje, tomar a decisão de abandonar todos esses senhorios de sua vida e assumir o compromisso de viver para um único Senhor, o Senhor Jesus. E Ele pode te dar a condição de viver uma vida completamente diferente. Porque, primeiro, antes de mais nada, todos os senhores dessa nossa vida, todos os senhorios os quais o ser humano se submete nessa vida, tendem a minar a nossa existência, a nos enfraquecer cada vez mais como seres humanos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá vida, e vida em abundância. Porque nós nascemos dele, e por isso, quando nos encontramos com sua autoridade sobre nossas vidas, a nossa vida finalmente se completa, se encontra, se acha. E assim nós podemos viver plenamente. Não só agora, mas para todo sempre. Portanto, se você não entregou ainda a tua vida nas mãos do Senhor dela, faça isso hoje. Faça isso em oração. Entregue sua vida a Jesus. Deixe Ele ser Senhor da sua vida. Para tanto, arrependa-se dos seus pecados. É no arrependimento que nós recebemos a graça do perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. E você, que já tem Jesus como Senhor de sua vida, que tem caminhado debaixo do senhorio dele, não se submeta a nada a não ser a Ele. Cuidado! O mundo está sempre chamando a gente para nos submetermos a outro senhorio. Não esqueça. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pertence a Jesus. Você é dele. Ele te ama. E é somente Ele que deve exercer autoridade sobre você. Quando você perceber algo tentando tomar controle de tua vida, pula fora imediatamente, clama pelo nome de Jesus e submete a Ele plenamente. Só assim a gente vai manter a nossa alegria, a nossa paz, que só o Senhor Jesus pode nos dar. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor faça com que sua palavra faça efeito em nossos corações. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado por esta mensagem tão preciosa e tão maravilhosa que nos abençoa hoje, fazendo-nos lembrar que tu és o Senhor de nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Voltamos na próxima quarta-feira, se Deus permitir, com mais livro de Colossenses. Grande abraço a todos.